Então, pessoal, é, continuando aqui, agora eu vou falar da parte aqui da estrutura interna da informação e para estar vendo a estrutura interna da informação, eu vou estar utilizando aqui o Wireshark aqui, basicamente para a gente conseguir ver direitinho aqui, na prática mesmo, como é que é a estrutura assim, interna do protocolo. Então, o primeiro protocolo aqui que a gente vai estar vendo. No caso, esse primeiro protocolo aqui não necessariamente precisa estar utilizando o Wireshark. A gente consegue ver pelo próprio insert do Google. O que acontece? A estrutura interna de um protocolo HTTP é basicamente aí é formado aí por um cabeçalho e um corpo, né? Então, geralmente no cabeçalho assim, geralmente tem as informações assim pertinentes assim, que a gente vai querer, que a gente vai estar solicitando, e no corpo em si vai estar vindo basicamente aí os dados que a gente basicamente assim consegue ver na tela. Quais dados? Tipo assim, a estrutura HTML, que é responsável por fazer a gente enxergar aí as coisas assim na web. Então, aqui um exemplo que você pode estar fazendo aqui é o seguinte: indo no inspecionar elementos aqui, ó. Indo no inspecionar elementos na parte de networking aqui, ó. Eu vou estar fazendo uma requisição. Entrar no Google basicamente. É www.google.com. Eu fiz uma requisição no Google aqui, ó. E me carrega todas essas coisas aqui, ó. Ah, como eu fiz a requisição no Google, então eu vou estar entrando nesse arquivo aqui de Google. E aqui aparece aqui pra gente aqui os headers, que é basicamente aí os cabeçalhos. E aqui tem a informação geral da minha requisição, que é basicamente a estrutura assim, interna do protocolo, que é basicamente o request que eu fiz, a URL do request, o método que eu fiz, que o método get é um método lá de fazer request, de pedir ao servidor alguma coisa, porque existem outros métodos como o método post, que no caso aí o método post você vai lá e insere uma coisa para enviar para o servidor. O status, que é 200, esse status 200 aí é o status geralmente assim visto assim como tudo ok, tudo certo. E aqui nesse response header são todas as coisas que no caso eu no caso assim, meu navegador poderia estar aceitando. Então, tudo isso aqui, o que está no response header, é o que o meu navegador espera receber, ou seja, espera aceitar. Ou seja, se não tiver uma coisa que basicamente, se não tiver uma coisa aqui, o servidor obrigatoriamente não pode estar me enviando, porque ele só pode estar me enviando aqui, ó, tudo que está explícito aqui, ó. Tipo aqui, essa parte aqui, ó, Content Security Policy. Tem uma, na parte de Content Security Policy tem deixa eu ver, um text e vamos dizer que é alguma coisa HTML. Se não tivesse esse text barra HTML aqui, vamos supor que ele não poderia me retornar um HTML que corresponda a esse cara aqui, ó, Content Security Policy, certo? Aqui, ó, no Request Header, é basicamente aquela parte lá do geral lá, né, que estava aqui em cima, mas só que mais detalhado, que no caso é o servidor para onde eu fiz o request, o método, que é get, o caminho, o esquema, que é um HTTPS e tal. O S corresponde a uma segurança a mais, né? Que no caso é uma segurança TSL ou SSL, que é uma criptografia a mais aí no nosso no nosso request aí, basicamente.
O próximo tópico aqui seria FTP e SFTP. O FTP, igual a gente viu, ele é um File Transfer Protocol, um protocolo assim de transferência de arquivos assim em redes, basicamente. Para estar simulando esse FTP aqui, ó, é o seguinte, eu vou estar agora utilizando aí o Wireshark, certo? Vou estar iniciando aqui o Wireshark. Mas antes, o FTP, ele é o seguinte, na utilização do FTP, ele ele é assim, um cara assim que utiliza assim comandos, tipo assim, eu tô utilizando o protocolo FTP. Nessa parte aqui, ó, é user é basicamente aqui, ó, um comando, vou aumentar a tela. Aqui, ó, no caso aqui, ó, esse aqui é o File Transfer Protocol, a parte interna dele. Tem um comando user aqui e passou o parâmetro admin. Então aqui, ó, o comando é user e o parâmetro é admin. Esse R e esse N aqui é basicamente o R para falar que finalizou a linha e o N para pular para uma nova linha. Basicamente isso. Então toda vez que eu ver R e N é basicamente terminou a linha e pulou para uma nova linha. Basicamente isso. Então o comando foi user e admin foi o parâmetro aí que é o parâmetro do meu usuário aí, que no caso eu tô logando assim, basicamente numa conta e aí me retornou esse tipo aí de informação aí pelo Wireshark. Então, indo lá no Wireshark, que é um aplicativo aí que dá para estar analisando redes de computadores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar pegando a interface N, que ele vai estar analisando todas as placas de redes aí da minha rede aí, basicamente. Então, a partir disso aqui, ó, ele já está capturando tudo que está passando na minha rede, todos os tipos de protocolo aí que está basicamente passando na minha rede. Então, a, a coluna dos protocolos é essa, certo? Mas como a gente está falando de FTP, eu vou estar utilizando um filtro cá em cima, chamado FTP, e agora está filtrando tudo que for do tipo FTP, vai me aparecer aqui, certo? Eu vou estar meiando aqui a tela com o Wireshark, certo? E vou fazer o seguinte, o FTP, como ele é um File Transfer Protocol, basicamente é um protocolo aí de transferência aí entre arquivos de servidores, eu vou ter que estar iniciando aí um servidor, que no caso o servidor que eu vou iniciar é o Champ. Tá iniciando o Champ aqui. Champ Start. Beleza. Iniciado o servidor aí. E beleza, como eu iniciei o servidor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar entrando aí em um utilitário aí, chamado FileZilla. FileZilla, que ele é basicamente um carinha aí que serve para a gente estar manipulando as pastas aí dentro de um servidor, basicamente. Como o servidor aqui é só servidor para testes, então a única coisa que eu vou estar fazendo aqui é uma autenticação mesmo, só para aparecer aqui informações aqui no Wireshark e eu poder conseguir visualizar. O host aqui é basicamente o meu dispositivo na rede, que é o meu dispositivo na rede é o localhost, que é basicamente eu mesmo, que é 127.0.0.1. Nome do usuário, vou colocar root e a senha do root é essa aqui. Esse aqui mesmo. E vou dar um enter aqui. Eu dei um enter aqui, ó.
e ele me retorna essa imagem aqui, ó. Esse servidor não suporta FTP sobre TSL, ou seja, não tem segurança TSL nesse servidor basicamente. Porque o FTP ele é basicamente aí um carinha assim que opera assim, basicamente entre cliente e servidor assim, na lata mesmo. E ele está operando aqui na porta 21, certo? Como eu fiz esse login, basicamente, e eu falei que o FTP ele é um cara assim de comandos, vamos estar visualizando aqui no Wireshark aqui, ó, o seguinte. Primeira coisa que me aconteceu aqui, ó, nos protocolos FTP, mas antes de falar aqui, eu vou falar o seguinte, no Wireshark temos essas coisinhas aqui, ó, que cada coisa aqui é respectiva a uma camada aqui, certo? Ah, então, como a minha camada é a camada de aplicação, onde tem um protocolo FTP, a minha parte é essa aqui, ó, File Transfer Protocol FTP. Então, vou abrir ele aqui, ó, e na minha primeira informação aqui, ó, tem isso aqui, ó, um 220 pro FTP Server e o endereço de IP e o RN para pular para uma nova linha. 220 é um código, eu não sei exatamente qual código que é esse aí 220, não sei se é provavelmente não é nenhum erro. Deixa eu ver, response code, service ready for new user. Aqui ó, 220 é o código falando que o serviço está pronto para um novo usuário aí. Então 220 quer dizer que está ok para o novo usuário, certo? Response code, esse aí foi o código de resposta. E response, o argumento que foi passado para esse carinha aí, ó, foi basicamente aqui o endereço IP do destino, que no caso aqui tá aqui é o endereço IP do destino aqui é basicamente que o localhost aqui. No próximo aqui, ó, na próxima informação tem um código aqui de auth que aqui no meu file transfer protocol aqui, ó, na próxima informação tem um código auth TSL. O auth é um comando, certo, de autenticação e ele fez um request aqui de TSL. Ele queria fazer uma autenticação via TSL aqui, ó. Aí vamos ver o que aconteceu na próxima informação. Aí teve uma resposta aqui, ó. Sempre aqui, ó, tá escrito aqui em cima, ó, request. Ele fez uma solicitação, response. Ele recebeu do servidor isso aqui, ó. Então ele recebeu do servidor isso aqui, ó, 500 auth not understood, ou seja, ele não entendeu aquela requisição TSL, por isso que deu aquela mensagem atrás que naquele servidor não suporta TSL e tal. Então ele não entendeu, então basicamente deu uma resposta aí de erro, basicamente. Aí depois ele fez um request de autenticação de novo, que o código é auth em SSL. Que SSL é basicamente aí, vamos dizer que é o irmão aí do TSL, outro carinha aí de segurança, uma segurança a mais. Aí no CSL aqui, ó, foi basicamente o argumento SSL. Vamos ver na próxima informação. Ele recebeu a mesma coisa. Não, ele não conseguiu aí processar SSL também. Aí, como não conseguiu fazer processar um TSL, que é uma camada a mais de segurança, ou um SSL, que é também uma outra camada de segurança, ele pulou assim para autenticação comum, assim, sem segurança mesmo. Autenticação na lata. E é basicamente aqui, ó, user. User foi um outro comando que o FTP aí, que utilizou no FTP, que user é basicamente comando para eu passar como argumento o usuário que vai estar logando nesse servidor. Aí eu passei o usuário aqui, aí depois vem aqui a parte aqui da senha. Aí eu passei aqui, ó, password required for, cadê? Response. Ah, não, aqui no caso é resposta. Resposta 331. Password required for root. Beleza. Esse código 331 aí é basicamente aí que ele está pedindo a senha aí pro usuário aí digitar. Aí eu basicamente aqui, ó, passei minha senha também. Como vocês podem ver, a senha do meu root aí, ó, foi passado, é freeman.
e com o comando pass de senha. A senha e o argumento, a minha senha, claro, freeman. E a partir disso aí, ó, deu esse último código aqui de login incorrect, certo? Que foi a resposta que o servidor me passou. Ou seja, atualmente eu não consegui fazer um login no servidor, mas com isso aí vocês podem ver que foi capturado aí pelo Wireshark aí a parte de FTP e vimos aí comandos, alguns comandos aí com esse protocolo FTP, porque dentro desse FTP basicamente é utilizado comandos e argumentos para estar passando para o servidor basicamente, certo? Vamos lá para o slide e passar para o próximo. O SFTP é o seguinte, o SFTP, galera, é aquela parte de segurança SSL ou TSL que eu estava falando. Como não conseguiu processar nem SSL nem TSL, ou seja, não utilizou de SFTP. Caso eu conseguisse fazer login naquele servidor, é, ele seria do tipo FTP porque não teria segurança de acordo com aquele processamento incorreto que não deu basicamente aí no SSL ou no TSL, beleza? FTP, SFTP. SSH, galera. Agora SSH é um outro protocolo aí também. Eu vou estar aumentando. Que a estrutura interna do SSH é basicamente isso aqui. Eu não sei se eu posso dizer que isso aqui é comandos, mas é basicamente esse negócio aqui, ó. Vamos dizer que é objeto, né? Eu acho que é mais melhor falar que é um objeto. SSH, a estrutura dele assim, mais volta assim para um objeto, tal, que ele mostra aí o tamanho do pacote. Esqueci também, o SSH, ele é um carinha aí que você consegue acessar remotamente servidores a partir de terminal, certo? Você não consegue acessar assim um servidor com o protocolo SSH, é, assim, a parte gráfica. Você só consegue acessar via terminal mesmo. Você só vai conseguir acessar texto, texto e texto. Como é tudo texto, então é basicamente tudo string aí, né? Se é tudo string, tem o tamanho de string e tal, o tamanho das informações. E por isso tem esse packet length aqui que como você pode ver aqui, tá tudo assim, meio assim, encriptado, porque SSH é um carinha mais seguro assim. Ah, então fica tudo encriptado aí, tá encriptado aí, não tem como assim eu decodificar esses trem aqui, certo? Então tem esse protocolo aqui, ó, SSH normal, que mostra o tamanho do pacote, encriptado, mas tá aí. Ah, o encrypt packet aqui, ó, é que no caso aqui é a informação em si, e essa aqui é a direction, que é serve to client, que basicamente é uma coisa que o servidor mandou para o cliente, certo? Ou seja, se eu acessei remotamente o meu servidor, eu pedi ele uma coisa, ele me retornou uma coisa. Se ele me retornou uma coisa, é essa direção aqui, ó, serve to client. Tem esse protocolo SSH versão 2 aqui, que acrescenta mais algumas outras coisas aqui, como esse MAC aqui, certo? E é mais assim mesmo uma questão assim, de evolução mesmo, né? Como a gente pode ver, SSH protocolo é o normalzão, SSH versão 2 aqui é uma evolução a mais aí, certo? Para simular SSH, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que estar entrando aí na máquina virtual. Beleza.
como essa minha máquina virtual está configurada para estar na mesma rede aí, ó, então praticamente está tudo na mesma rede. Só vou ver o IP que essa máquina virtual minha que está utilizando, que no caso o IP que ela está utilizando cadê? 192.168.264. Beleza, é o 264. Então aqui na minha máquina, opa, calma aí, eu vou tentar colocar lado a lado. Beleza, aqui é a minha máquina virtual e aqui é o meu terminal normalzinho, certo? É o seguinte, ahn, eu vou estar fazendo uma conexão via SSH, que é basicamente para colocar o comando SSH. Você vai observar o seguinte, ó, se a conexão teve sucesso ou não a partir da mensagem que vai aparecer. E também você pode estar observando aqui, ó, no caso do meu terminal aqui, ó, tá falando que eu sou Pedro, usuário Pedro, e estou utilizando o sistema Parrot, certo? A minha máquina virtual é o usuário Pedro também, mas o nome da máquina na rede aí é Pedro EFI boot, certo? Então vou colocar aqui SSH, traço, não precisa de traço. No caso, eu vou colocar o meu nome, Pedro, que de, é o nome do cara remoto, né? Que é esse Pedro, arroba, e o IP que ele está utilizando, que é 192.168.2.64. Cadê? Que é esse aqui, é 192.168.264, certo? A partir disso aí, ó, ele me pede a senha desse carinha, que é basicamente a senha desse cara daqui, certo? Do servidor. Coloquei a senha e eu entrei, conectei via SSH. Ou seja, como vocês podem ver, aqui o nome mudou e o carinha aqui mudou. Ou seja, a partir disso aí, ó, eu estou na minha rede e eu esqueci de mostrar lá no... Cadê? No Wireshark a captura do protocolo SSH. Eu vou colocar o filtro aqui SSH. Como eu já fiz aqui, já entrei basicamente aí no servidor, ele já capturou todas essas coisas aqui, certo? Que é basicamente aí protocolo de versão 2. Qualquer coisa que eu mexo, qualquer coisa que eu faço aqui, ó, no meu terminal, ele vai estar ouvindo e vai estar jogando para cá. Tipo assim, vou colocar um LS aqui, ó, LS. Ele capturou aqui, ó. Ele capturou e vamos lá no SSH, no protocolo SSH e ver o que ele capturou basicamente. Na verdade não vai dar para ver nada, né? Porque SSH é um cara mais seguro e fica tudo encriptado. Mas na estrutura interna aí do SSH é o seguinte, SSH versão 2 e ele utilizou esse tipo aqui de encriptação, que é basicamente uma função, que essa função aí ela utiliza aí SHA-22 port, que é basicamente esse meio aí, como vamos dizer assim, um parâmetro assim de função. E esse compression none aqui, não sei dizer o que que é estranho aí. Aí tem essa parte aqui de direction, que é do cliente para o servidor. E aqui, ó, nesse próximo aqui é do servidor para o cliente. E ele também utilizou novamente aí a encriptação aí com endereço de e-mail, certo? Isso aí é basicamente o protocolo SSH. Vou dar um ls, dar um OK aqui. Vamos ver se ele enviou alguma coisa interessante. Não enviou nada interessante, mas SSH é tudo encriptado, então não dá para ver. Mas dá para ver a versão, o tipo de encriptação, ah, o tipo de compressão aí, que eu acredito que seja, que no caso não estou utilizando, e a direção aí, e aquelas outras coisinhas que é basicamente o tamanho do pacote, certo? Basicamente isso aí que tem dentro do protocolo SSH. Agora vamos para o próximo aí, que é Telnet.
Telnet, galera, é a mesminha coisa do SSH, só que não tem segurança, vamos dizer assim. Que é um protocolo que serve para a gente estar acessando remotamente também os servidores aí, certo? Então, com aquele mesmo carinha lá, cadê o trem? Não é esse trem, deixa eu ver, esse aqui, ó. Eu vou estar fechando aqui a conexão SSH, aqui, dar um exit, sair, beleza? Sair da conexão SSH, tô no meu terminal normal e vou estar fazendo aí uma conexão aí do esse FileZilla aqui, já vou fechar também, não preciso mais dele. Cadê? Telnet. O que que eu ia fazer? Ah, tá, ia fazer uma conexão aí do via Telnet. Telnet, basicamente eu ia colocar aqui o history pipe grep Telnet. É basicamente aí para eu estar fazendo conexão via Telnet, aí eu basicamente coloco o comando Telnet, o endereço de IP do carinha do servidor, basicamente, que é 192.168.2.64, certo? E basicamente isso aí. A partir disso aí, ó, já fiz login aí já cheguei aqui na parte de fazer login no servidor, certo? Colocar o nome do meu usuário do servidor e a senha dele. A partir disso aí, ó, fiz login remotamente agora com o protocolo Telnet. Então, se eu filtrar aqui no meu Wireshark aqui, ó, Telnet, tem todos esses protocolos Telnet que se eu iniciar aqui, ó, eu falei, SSH tem segurança, ou seja, tem encriptação, Telnet não. Telnet é tudo, você dá para ver tudo que se passa na rede, se tiver logado via Telnet. E no caso aqui, ó, Telnet aqui, ó, ele tem essa parte interna que é de data, ou seja, onde tiver data, vamos dizer que Telnet também, a estrutura interna dele é como se fosse um objeto também. Onde tem data, é basicamente a informação, os dados que o servidor basicamente aí vai te enviar, certo? Data, Pedro, ó, que no caso, quando eu fiz a conexão aí, ó, via Telnet, o servidor enviou para esse meu terminal aqui, ó, um negócio para eu fazer login, depois aqui eu fiz login aqui, ó, como dá para ver aí, ó, coloquei P, que é do meu nome, aí vem aqui, ó, PE, a gente pode conferir tudo isso aqui em data, ó, observando aqui, ó, e descendo com as informações aqui, ó, dá para ligar tudo e formar uma palavra, PEDRO, que foi o nome que eu coloquei, o caractere de basicamente retorno aí, e o de pular a linha, e chegou na parte do password, eu coloquei a minha senha, e depois ele me retornou todos esses dados aqui. Ou seja, se eu der um comando aqui no terminal, ó, o último cara aqui do processo aqui, ó, é esse negócio aqui, ó, esse dado, certo? Então vou dar um comando pwd, aí ele já capturou ali no telnet, e eu vou dar um enter, e ele me retornou isso aqui, ó, barra home Pedro. Então é tudo dado no telnet, certo? Que é o retorno aqui, ó, barra home Pedro, tal, essas coisas, beleza? Agora vamos pro próximo aqui, que seria SMTP, certo? SMTP, galera, é o seguinte, como, não sei se eu falo muito, sei lá, qualquer coisa aí, corta o vídeo aí, mas SMTP é o seguinte aí, é Simple Mail Transfer Protocol. Ele é um protocolo, assim, simples de transferências, assim, se você vai enviar um e-mail, pode ser que está utilizando aí o SMTP como protocolo para estar enviando esse e-mail. E o SMTP, ele basicamente utiliza comandos também para estar mexendo com ele, certo? No caso aqui, o comando utilizado aqui, ó,
EHLO, certo? EHLO é basicamente aí um comando aí para para iniciar, tipo um hello assim, basicamente, certo? Command line, ele basicamente colocou esse hello e esse request parâmetro aqui é para root, bb root, que é basicamente aí o endereço para onde que eu queria que esse negócio aí fosse enviado, certo? Eu não vou estar entrando assim mais no Wireshark não, porque por causa do tempo também, mas se eu fosse simular aí também um carinha desse aí, via SMTP, eu estaria aí ligando aí o postfix, que é basicamente aí um carinha aí pra gente estar basicamente um servidor assim de e-mail, certo? Postfix na porta 25. Porta 25 é a porta que o SMTP trabalha, certo? Mas basicamente aí o SMTP ele tem esse comando aí do hello, que ele é basicamente ele vai tá dando um olá assim, como se fosse aquele three handshake lá, a parte inicial lá da solicitação assim de uma nova conexão. Tem o comando mail também, que é basicamente para você estar enviando o e-mail. O comando é, acho que era RCPT, alguma coisa assim. RCP, deve ser RCPT mesmo. Que este comando aí, ele basicamente falaria quem que era o destinatário, basicamente, e o comando assim, basicamente subject que falava quem era, como é que era o título, e tinha o comando data também para falar o tipo aí de, que no caso era o dado em si, né, o corpo da mensagem em si, certo? Beleza. As simulações aí, galera, foram essas aí mesmo, de tem existe muito, tem muitos outros protocolos assim na parte de aplicação, mas as partes assim que eu queria simular mesmo para mostrar tanto assim pelo Wireshark, porque o Wireshark assim é um carinha muito legal para a gente estar vendo assim os protocolos, tanto das outras camadas também, né? Igual aqui, ó, tem a parte do frame. Frame provavelmente deve ser a camada aí de, não sei se era de enlace ou era a camada em cima da camada de enlace, que eu esqueci qual que era. Ah, e tem e por aí vai, beleza? Então o vídeo é isso aí da apresentação e a continuação aí com as meninas aí, certo? Valeu!